Bem-vindos ao canal Livre Sentir, onde você vai ouvir falar sobre emoções e sentimentos, o que são, como afetam as nossas decisões e como escolhemos vivenciá-los. Meu nome é Alba Cardoso, eu sou autora do Dicionário de Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo e hoje, no episódio piloto, eu vou falar sobre o icônico Dr. Spock e a breve jornada que eu fiz até a mente desse ser superlógico. Eu sempre tinha ouvido falar que o Dr. Spock era um ser sem emoções e que utilizava exclusivamente o seu raciocínio para se manifestar e conviver com os outros seres. Cheguei até a imitar aquela famosa saudação feita pelos vulcanos, mas na verdade eu nunca tinha assistido um único episódio de Jornada nas Estrelas, então eu não tinha a menor noção do que os fãs queriam dizer com falta de emoção. Mas, com o aprofundamento das minhas pesquisas sobre emoções, eu passei a encontrar cada vez mais referência a esse personagem mitológico associada às reações não emocionais. E aí eu comecei a ficar curiosa e a me questionar o que os propositores daquela série de ficção científica estariam realmente apresentando ao público, já que a emoção e a razão são entidades entrelaçadas, né? Então, com esse forte sentimento de curiosidade, eu resolvi assistir a alguns filmes e episódios da série para começar a entender o fenômeno da não emoção. A primeira imagem que eu encontrei na internet foi uma expressão de desprezo no rosto do próprio Spock, o que já evidencia a presença de uma emoção. Uma emoção muito comum da família do nojo, que é responsável pelo cuidado do corpo físico diante de possíveis substâncias nocivas à saúde e à preservação da própria espécie. Enquanto o nojo é relacionado mais especificamente a objetos, locais e alimentos, o desprezo é como se fosse uma ampliação desse afeto, considerando também nocivos pessoas, grupos e cujas formas de enxergar o mundo ou de se manifestar mesmo não combinam com quem sente essa emoção. Eu encontrei também uma emoção de surpresa diante da expressão dos sentimentos pelos humanos, e a surpresa é uma das reações mais estudadas e tem o denominador comum daquele arregalar dos olhos e levantar das sobrancelhas. Eu podia até ter parado por ali, afinal de contas, minha dúvida já tinha sido sanada. O Spock realmente sentia emoções. Mas eu fiquei sabendo que ele era filho de um vulcano com uma humana, cuja genética teria interferido na forma de manifestar dele. Então eu busquei pelo genitor exclusivamente vulcano. Eu encontrei não só o pai, mas duas outras personagens que me chamaram muita atenção. A primeira foi uma anciã vulcana que promoveria a entrega de uma joia representando a Kolinari, que seria um tipo de certificado de lógica absoluta. Observando as reações daquela senhora, eu vi um sorriso de satisfação diante dos resultados lógicos do Spock, depois surpresa pela hesitação dele em receber a joia e, por fim, estranhamento quando ele recusou. Todos estados afetivos óbvios de quem sente algum tipo de emoção. A segunda personagem foi uma jovem chamada Saavik, que expressou ironia numa conversa, o que só faria sentido no contexto se a intenção dela fosse humilhar ou gerar vergonha no interlocutor. E ela também demonstrou pena pelo Spock, criança, e vergonha diante dele já recuperado e adulto. Finalmente encontrei o personagem Sarek, pai de Spock, que já de início encontrou o comandante Kirk e ele se mostrava visivelmente irritado e confuso. Sarek ficava cobrando explicações e fazendo assunções sobre o futuro do filho, usando frases do tipo: "Mas ele confiou em você." Confiança é um sentimento, não é algo racional. Além do mais, depende de uma previsibilidade tão grande que não pode ser exigida de um ser humano, principalmente por alguém tão lógico
como um vulcano. Então, vendo que Spock não tinha repassado as informações para o comandante, o pai dele pediu perdão, o que implicava também na existência de arrependimento, né, que é um sentimento de lamento pelas próprias decisões, e que é um ato ilógico, porque se ele não sabia da verdade, ele não precisaria ter pedido perdão, porque ele não tinha errado. Mas ele ficou decepcionado com aquela condição toda e mencionou a palavra respeito, que também é um sentimento de aprovação. Bom, enfim, se o chamado povo vulcano realmente não sentisse emoções, essas situações não poderiam ocorrer na obra citada. Mas como a gente está falando de ficção aqui, pode também ter sido uma falha humana dos produtores da série, né? Ou uma inabilidade de filtrar essas percepções para escrever um roteiro superlógico. É o que impediria a criação de tramas mais interessantes para os humanos. Uma coisa que acontece também é que não é que a pessoa não sente emoção, mas está tão acostumada a embotar essa realidade ou fingir essa realidade que quando ela aparece, ela acha que não sente. E isso é muito comum no dia a dia. Aqui nessa análise, o que importa não é se os criadores da série acertaram ou não nesse sentido. O apreço dos fãs pela obra e as iniciativas de vanguarda que eu vi mostram que ela é um sucesso atemporal. O que eu quero pontuar aqui é a representação de uma fala do Spock, no final do filme A Procura de Spock. Ao reconhecer a importância das emoções para a evolução dos humanos e para o nosso tipo de organismo, estilo de vida, ele mostra ressentimento e diz ser uma infelicidade ter que conviver com as emoções. E é essa mensagem que as pessoas aprenderam a interpretar e a repassar, porque está todo mundo descontente, infeliz e acha que isso é culpa das emoções, quando na verdade infelicidade não tem a ver com a forma como a gente sente, e sim a forma como a gente aprendeu a escolher o melhor para o outro em vez de escolher o melhor para si mesmo. Felicidade não tem a ver só com não aceitar algo e lutar contra isso. Tem a ver com a aceitação mesmo, do que é, de quem se é, a fim de saber o que fazer de diferente e onde se transformar. Já que Spock é um ser fictício, que tal você mesmo fazer um teste e aceitar essa sua parte humana, utilizando as emoções de maneira mais fluida, como ferramentas que são mesmo? Vamos falar mais sobre as emoções? Vida próspera a todos!